Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais para mães hoje. Nós vamos falar sobre esse negócio dos filhos um dia crescerem e ir embora. Olá! Seja bem-vinda! Que maravilha! Uau! Estou morrendo! Te extraño! Meraviglioso! Un'opera! In italiano o no? Oi? È in italiano? Não, em espanhol. Spagnolo. É o Bocelli cantando que, Bravo! que te Bellissimo! estranho tenho muita saudade de você, né? Que maravilha! Fico lembrar, Eu, a música é um, é um negócio assim bem legal porque ela fala dessas emoções, né? Da, e- sentir falta, saudade de alguém, querer que aquela pessoa estivesse perto que de mim. delícia! Eu morei um ano na Itália, quase É um ano, na verdade. verdade? Então, italiano eu falo, espanhol não, cara. Mas toda vez que eu tive a situação de ter que me comunicar em espanhol, começava a falar italiano, dava uma confusão. Dá uma confusão. Você sabe que eu fui para a Itália também, fiquei lá um tempo, né? Eu fiquei 10 dias. E eu morava na França quando eu fui. Aham, Então, o aham. francês e o italiano não é tão longe. Aí eu misturava com o espanhol, com o português. Cara, cheguei lá em 2 dias eu estava falando. É muito gostoso, né? E acaba sendo fácil, né? Porque é uma língua latina também, então Sim. tem as mesmas raízes, a maioria das palavras, não é tão complexo, né? É gostoso, é muito legal. E eu gosto assim de línguas, porque eu gosto de viajar, tanto assim que eu tô aqui na Nova Zelândia, né? Eu gosto Sim. muito de viajar, acho que aprender outras culturas nos abre para perceber coisas que a gente não percebe no dia a dia, na É, rotina, é uma na... abertura de mente que não tem nada no mundo que faça igual, né? Tô colocando a Não gente aqui tem. no meu stories para chamar o povo. Eba, Vamos lá. Tô com um é, celular aqui e outro aqui para postar nos stories. Você vê o grau da. o nível, o grau que a moça tá. É que O legal. grau Eu já da. postei, eu postei. E tem falado muito de mãe, sabe? Eu fiz a semana passada uma live chamada Como Tomar a Mãe que Aham. acabou desmembrando em saber se a pessoa vive ou sobrevive. Uau, É. E aí, uau. ontem, eu fiz Como Tomar a Mãe 2, que foi basicamente a pessoa sentir se ela está dentro da gaiola, como um pássaro, que Uhum. recebe comidinha, alpiste, água, proteção, né? O gato não pega, o gavião não pega, mas não voa. Mas também não voa. Se você voa, se é um pássaro que você voa lá livre e tal, mas não tem comida, não tem, pega vento, pega chuva e o gavião pode pegar, né? Uhum, Então uhum, são duas necessidades nossas. Uma necessidade é de segurança, uhum, que é mãe. Outra necessidade é aventura, que é uhum, pai. E aí a uhum. gente fica, às vezes a gente quer segurança com aventura, às vezes a gente quer aventura com segurança, mas é difícil ter os dois juntos, né? E a busca desse equilíbrio faz com que a gente possa ter uma vida mais interessante ou mais rotineira, mais na culpa, mais na obrigatoriedade. E voilà. Uhum. Os desafios e as complexidades, né? Eu acho que também soma aí com o temperamento, o jeitinho de ser de cada um, né? Que também vai ter uma necessidade maior de um ou de outro, né? Um pedido interno maior de um ou de outro, será que não? Sim, eu estava pensando, gozado, estava pensando nisso hoje de manhã, quando a gente Aham, fala de educação de filhos, né? aham, Porque eu atendi uma pessoa que ela fala, meu pai foi militar, uhum. então eu fui educada no regime militar. Eu falei, tá bom, você não foi educada, você foi domesticada. Adestrado. Adestrada, né? Esse adestramento. Sim, senhor! Olha, né? Você Exato. aprende a obedecer, mas não obedecer não é um ato de vontade. Então, assim, Uhum. essa educação que isso que você está falando, tem um componente do indivíduo, que é próprio Isso, dele, né? Porque isso. eu tenho uma paciente que ela era filha de uma mãe maluca, assim, maluca, de um pai drogado, tudo hippie, entendeu? E ela é super organizada, ela é super certinha. Sim. Ela
é dela, Sim, entendeu? sim, E, sim. E assim, às vezes até o ambiente externo, ao contrário, potencializou aquilo que ela já trazia, ficou ainda mais, porque ela, meu Deus. né? E se a pessoa já vem com essa tendência que você está falando de ser mais organizada, e o pai é militar ou organizado, ela abraça isso e. Isso, aí vai para o extremo, né? Aí vai para o É. extremo. Eu vejo essa questão de organizar, eu fazendo o link aqui com rotina, por exemplo, né? Eu vejo que algumas crianças, até adultos, se sentem seguros com a rotina. E algumas outras se sentem presas com a rotina. Olha que interessante, porque a rotina é um instrumento que eu recomendo, né, para as famílias para conseguirem se organizar aí com os filhos e já ir ajudando a criança mesmo a internalizar os processos, né, do dia a dia e tal. É Aham, algo que media também a criança e a atividade, não precisa ser o adulto que fica lá acabando com uma atividade para começar outra. Então, é um mediador, né, que o adulto aham, só ajuda a criança a usar. Mas não é ele o chato da história, que tem que toda hora acabar com alguma coisa, enfim. aham. Mas algumas crianças, né, se sentem muito seguras e gostam, apreciam o uso da rotina, outras se sentem presas, não gostam, resistem bravamente ao uso da rotina Que porque sentem. interessante, Isa. É Olha muito só que legal. interessante. Mais uma semelhança nossa. Nos meus atendimentos, eu trabalho muito com rotina. Olha que legal. Tanto assim que eu chamo a rotina da manhã de protocolo. Eu Uhum. falo assim, você quer tratar comigo? Quer. Então você vai ter que fazer um negócio todos os dias da sua vida. Você vai ter que acordar assim. Quando você senta na cama, você vai ter que sorrir, tá? Já É. começa. E sorrir porque você tá viva, só por causa disso. Ai, que Olha bonitão aí. só, uma Ah, que invasão lindão. aqui, ó. É uma Ah, menina, ela entrou chama. no campo. Lindão, hein? Ela é uma Bernese. Ah, Gigante, tem 40 quilos. eu tive já uma Bode que pesava 45 quilos. Que legal, né? Então, É cara, bom demais, é. é bom demais. Então, é muito interessante, mas essa coincidência, então, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais e vai percebendo tantas coincidências na nossa forma de trabalhar e de conduzir, né? Muito legal isso. Muitas afinidades. Pois é. Eu para mim, eu uso uma expressão que chama assim, a rotina liberta, Uhum, né? uhum, A uhum. rotina liberta, porque você faz de uma maneira diferente, mas sempre a mesma coisa. Então, de um modo diferente, porque você é uma Sim. pessoa diferente, né? Sim, eu Mas para mim foi interessante a minha relação com a rotina, porque por muitos anos mesmo eu rejeitei a rotina. Eu sou daquela que achava que a rotina aprisionava, né? aham, E demorei a descobrir que na verdade a rotina ela me permitia alcançar algumas coisas que eu não conseguia sem ela. sim. Então É uma, é uma e foi chave. uma É é, uma e chave que foi abre um portal. Muito bem, vamos falar da mãe? Vamos! Vamos falar da mãe, né? Como eu disse, eu Vamos. tenho feito essas lives todas aí falando da mãe, de como a filha, né, pode se libertar da mãe, pode começar a existir, pode sair da gaiola que a mãe coloca, né? Uhum. E isso é Uhum. uma atitude, uma decisão da filha. Mas hoje Isso. nós vamos falar desse processo pelo olhar da mãe. Da mãe. Uhum. Como que é a mãe, o que que a mãe sente quando antes de engravidar, o que que a mãe sente quando engravida, o que que a mãe sente quando amamenta, quando cuida, quando dá banho, quando troca a roupa, quando vai preparando essa criança, como ela vai se apegando, o que que ela sente. Tem gente falando aí, vou embora. Acho que porque não é mãe, deve ser pai, né? Ou porque é mãe e não quer ouvir essa parte da história. Saída pela esquerda. Fica, fica, fica! É, é isso. É um desafio, né? Eu acho que tem cada fase o seu encanto e o seu desespero, eu acho, né? E dependendo também, lógico, né, da nossa vivência como filha, né? Também eu acho que isso impacta bastante, né? O que que isso representa pra gente, porque eu acho que quando a gente é mãe, a gente revive também muito da nossa criança Uhum, ferida, talvez, da nossa uhum. criança carente, e ali começam a acontecer alguns
inconscientemente, né? Algumas compensações, alguns... Interessante. Como obstetra, eu dou uma informação assim, quando uma mulher vem fazer a pré-natal comigo, ela está no terceiro mês da gestação, ela revive quando ela estava no terceiro mês. Pronto. Quando ela está no sexto mês, ela isso. revive no sexto mês. Quando seu filho nasce, você passa por tudo. Seu filho tem 1 ano, você revive tudo inconscientemente, todos os processos e idades que as crianças do seu filho você está cuidando, você revive em você, que é isso que você acabou de falar. E olha que coisa mais maravilhosa, como é perfeito esse plano da vida, né? Por quê? Por que que a gente revive isso? Porque a gente está em fusão emocional com aquela criança que nasce. Né? E a fusão emocional permite o quê? A gente saber o que está passando com ela, o que está acontecendo com ela. Por A isso que partir dizem, da sua criança. isso, porque você sente igual a criança, você está A fusionado partir com da sua ela. criança e não Então você antes. vive tudo de novo para poder. Olha, ai, que é emocionante, é Só que, muito perfeito. só que o diferente tem duas coisas que são importantes aí. Primeiro, a alma da criança ela está ligada à alma da mãe. Uhum, É fusão de almas. Tanto assim que uhum, a criança, ela que é um espírito, né? Ela estava dentro uhum, do corpo da mãe, que é um outro espírito. uhum, Maluco isso, né? uhum. Aí É depois que ela incrível. sai, o cordão umbilical é cortado, mas o cordão emocional e o cordão espiritual continuam. O cordão de alma, nos Uhum. primeiros 2 anos, a criança não sabe que ela é ela. Não, é simbiose, né? Aquele processo em Ela que ela olha no não espelho, sabe. ela não se vê, ela vê só a mãe. E por isso Ela, ela desespera quando a mãe some de vista. Porque é sim, como se ela tivesse. ela chora. Ela se perde dela mesma, né? Isso. É, E é. essa simbiose que você falou, ela é tão importante. Ah, uma outra coisa que é interessante, que eu descobri há pouco tempo. Na fecundação, e isso tem um livro chamado Biologia da Crença, não sei se Ai, você já ouviu adoro, falar, já li. Bruce ok? Lipton. Bruce Lipton. Ele fala uma coisa interessante, que a membrana tem toda a informação emocional, a Sim, membrana é um órgão. sim. Então, Inteligente. inteligente. A membrana do nossa primeira célula veio de quem? Da mãe, né? Do óvulo. O Do óvulo. espermatozoide entra com uma partinha pequenininha. A gente Aham, recebe da mãe mitocôndria, aham. lisossomo, complexo de Golgi, citoplasma, organelas, todos e a membrana. Isso é Perfeito. muito. É muito. É É muito. incrível. É Então a mãe incrível. dá muito. A mãe dá E muito. aí a membrana é aquela que permite ou não a entrada de algo. E isso também diz tanto, né? A mãe que permite ou não a entrada de algo ou de alguém ou até do pai na vida da criança, enfim, né? É isso. E muitas vezes, recentemente eu atendi Devia uma. chamar mãe Brana. Essa foi a melhor do dia. Lembrando. Ah, isso é ótima, viu? Mas não é. É. No fim, né? Estão fazendo um papel ali bem parecido, a mãe e a membrana. Que lindo. É. Mas É ser muito mãe é um sonho de especial. muitas mulheres. É um sonho de muitas mulheres. E poucas sabem que vem acompanhado de um terrível serviço, né? É. É, Quando é a muito. gente quer ser mãe, eu falo isso também, a gente só pensa na criança bebezinho, a gente não pensa no menino crescendo. Não, É né? engraçado isso. Todo mundo que É. quer ser mãe só pensa no bebê. É É que nem cachorrinho. Você interessante. vê um cachorrinho pequenininho, você fala, ah, que pequenininho, bonitinho, né? Oh, né? Depois cresce, fica esse monstro aí que você viu, né? É isso mesmo. É isso mesmo. É É. isso mesmo. Mas muitas mulheres que não engravidam perguntam, para que você quer ter um filho? Uhum, Ah, por quê? Não é porque eu quero formar uma família. Para quê? O que esse filho vai trazer para você que você não tem, né? Então, uhum. muitas vezes, a filha ela é colocada no lugar de trazer para a mãe aquilo que ela não recebeu. É. E E aí aí, já começa do começo invertido, né? não, mas é muito bom, muito gostoso, é a chance que ela tem. É. Pegar uma criança, assim, vontade de morder o pezinho, assim, aquele cheirinho de criança. É uma delícia. Mas eu Tem- digo que a minha compreensão do que você falou foi diferente mesmo. Mas eu pensei assim, trazer para a mãe aquilo que ela não teve.
Mas não, é trazer a mãe para a criança aquilo que ela não recebeu. Eu entendi que a mãe estava querendo ter o filho para que ela pudesse receber o carinho que não teve, entendeu? Isso, mas Aí é por isso. isso. É isso que você entendeu. É assim, às vezes não recebeu da mãe, os pais se Aham. separaram, ou a mãe Uhum. morreu, ou o pai, enfim, uma carência no passado. Uhum. Projeta tudo em cima do príncipe encantado que vai chegar no cavalo branco. Aí não é príncipe, é sapo. Ele também perdeu a chance. Quem é o próximo da fila? É o filhote. É a filha ou o filho. Aí você vai me dar aquilo que a vida não me deu. E aí É. fica pesado para os dois. E isso não é Complica. importante. Complica. Mas, de qualquer Complica. maneira, é uma forma que a mãe tem de realizar um sonho. Toda mulher, né, assim, que brincou de boneca, aquela coisa, a maioria, né, não vou dizer toda, mas Uhum. tem um sonho, um desejo de ser mãe um dia. E é positivo. É, e o negócio é que quando a gente vai com essas contas em aberto, para a vida, para a maternidade, a gente cobra uma conta da criança que não é dela. E quantas contas estão sendo cobradas, né, gente, dos outros que Mas a não, criança não... paga. E paga. A criança paga porque a criança tem um desejo de agradecer a mãe enorme. É isso. Uma gratidão. Às É um vezes eu... negócio visceral. E sem falar do seguinte, muitas mulheres têm ou perda, ou aborto, ou não conseguem ter filho. Eu atendi uma que a mãe perdeu várias gestações antes de tê-la. Então, o neném nasceu, morreu com uma semana. Depois Ai, teve um aborto, e aí engravidou dela. Ela disse o seguinte, minha mãe me criou numa redoma, imagina. porque tem medo de me perder, tinha medo de acontecer qualquer coisa. Outras ficam doentes, são super protegidas, porque a mãe precisa, quer a criança. Por quê? Porque é muito bom. É É, muito bom ter um filho, ter uma filha, né? é Que uma idade tem o delícia. seu? Tá com 9. E eu sou 9. aquela mãe que pensou em não ter filho. Eu pensei se teria ou não, porque muito atirada no trabalho, né? E Uhum. muito me realizava muito a carreira e o trabalho e as conquistas profissionais, né? Uma energia muito forte da não rotina, da conquista, do ir, do fazer, do acontecer, né? Então, por Uhum. algum momento, pensei que talvez não tivesse filhos, ia viver sem e tudo bem. Mas aí, em algum momento, aí a gente teve uma mudança de física mesmo, uma mudança física. E aí eu falei, bom, eu tinha 26 anos. Eu falei, é uma boa hora, né, para ter filho agora, já que eu tive que parar obrigatoriamente por conta dessa mudança. E aí foi quando eu tive o Petros. Também temos uma coisa em comum aí, porque eu fui virar pai com mais de 50 anos. Eu já tinha deixado de lado a possibilidade de ser pai de filhos naturais. Eu tinha criado dois enteados e tinha me separado e nunca tinha tido filho, né? Uhum. Então, e veio num momento assim que eu já não esperava mais. Que legal, que E legal. agora a Alice está com 5 anos. As surpresas da vida, né? É muito Pois é. interessante, é E, a muito gente, interessante. e com esse conhecimento todo, né, imagino como que você se esmera numa educação, né? E Sim, como eu também me preocupo muito em não causar traumas ou dificuldades para ela, o que é impossível, ela vai ter, claro. as minhas imperfeições emocionais vão, de alguma maneira, tocá-la, e, e é um aprendizado constante, é um aprendizado constante. É, uma vez eu ouvi uma frase que me deixou muito consolada, que dizia assim: os nossos filhos precisam da nossa humanidade para se desenvolverem, né? Então, assim, é lógico que a gente vai fazer o melhor que a gente conseguir, né? Ainda mais tendo acesso a mais conhecimentos, né? Nós vamos buscar entregar o melhor que a gente puder. Mas naquilo que a gente não puder também, eles precisam da nossa humanidade, né? Eles É isso, precisam, é isso, né? é. E isso ao mesmo tempo consola e no sentido de que, ok, vamos errar, vamos ser imperfeitos e eles precisam disso. E por outro lado também a gente precisa cuidar para não entrar numa zona de conforto com esse consolo, né? De então beleza, então tá tudo bem, não preciso cuidar. Não, né?
Mas é saber que eles também crescem com isso. Inclusive, teve uma situação muito interessante, um caso de um menino que já estava com 21 anos e que, por alguma razão, se sentia meio bloqueado, assim, no fluir da vida, né? E uma das coisas que ficou claro para mim, não era um caso que eu acompanhava, eu só soube, e era uma coisa de grupo, então eu de longe observando e acompanhando o que estava acontecendo, mas ficou claro para mim que ele vinha de pais perfeitos, né? De pais muito bons, muito estáveis e muito bem-sucedidos em todos os aspectos. E ele morria de medo, então, de não corresponder à altura, portanto, bloqueado, ali não estava conseguindo ir. Então, é uma coisa tão complexa que até se a gente acertar tudo, a gente ainda erra. Pois é, não dá chance, né? E eu tava vendo hoje três pessoas assim que eu acho que foram grandes nesse mundo. Um deles é o Charles Chaplin, para mim, um cara fenomenal, né? Mudou a história da coisa. O Steve Jobs e o do Beatles, lá, o John. John Lennon. O John Lennon. Foram três pessoas que passaram muitas dificuldades, fora outros, né? O Steve Jobs foi dado em adoção. Sim. O John Lennon foi abandonado pelos pais na infância, quando ele era pequeno. Ele foi criado por uma tia. Então, o Charles Chaplin, o pai dele era alcoólatra, a mãe tinha esquizofrenia, era internada em hospício. Então, assim, como que essas pessoas... Fênix, né? Força da Fênix. Da cinza pega uma força e vai para a vida, tira a vida disso, né? Exato. Eu até tenho um pouco de cuidado, de um olhar cuidadoso para pessoas como nós, que de alguma maneira estão buscando oferecer bastante estabilidade para as nossas crianças, para não criar pessoas depois, né? Depois de deixarem de serem crianças, indivíduos fracos, enfraquecidos, por conta de não terem tido desafios. Então, é algo que eu penso em quais serão os desafios que nós vamos oferecer, quais serão as situações que... O maior desafio é um desafio diário, é você falar mais não. O não, uma vez eu vi assim, uma porcentagem, você precisa falar, dar para a criança 25% do que ela realmente precisa e 75% de não, de não. Para ela, as crianças não toleram um não, né? A gente tem crise, tudo pode, tudo quer. Então, é uma forma de trazer para a realidade. É tão curioso, né? Porque quando você fala uma coisa dessa, por exemplo, eu me preocupo com as pessoas que escutam geral, porque também a gente vem de uma educação que se falava muito não desnecessário. Ainda tem isso, né? Tem alguns porrada, não. Né? Então, assim, a linha é tão tênue aí para colocar a fórmula, né? É bem desafiador, é bem desafiador. Por exemplo, uma fala minha que poderia parecer contraditória a essa sua, e que eu recomendo para as mães, olha que loucura, é dizer mais sim do que não. Não, eu tenho... Numa linha de raciocínio daquelas pessoas que vieram dizendo não, por exemplo, para coisas que nem pensava, no automático saiu não, sabe? Numa linha de raciocínio já de todas as castrações que fazemos e que fizeram conosco e que a gente replica às vezes sem questionar, né? Num outro contexto aí, mas que, enfim, que acontece também. É muito interessante. Muito interessante. É a questão de aprender a lidar com o não, como chama aquele da resiliência, né? Saber esperar, né? Então, tudo isso vai fazendo... Saber esperar é muito importante. Então, o não, quando eu falo não, ela entra no supermercado e quero isso, quero aquilo, quer tudo, né? Então, e aí a gente fala, nossa, se o não dela vai sofrer. Não. Eu lembro quando eu era pequeno, eu entrava, eu queria as coisas, e o que eu mais escutava era não. Sim. Então, tudo bem. Sabe o que a gente... Eu vi os meninos usando uns tênis importados. Em casa era ou quichute ou conga. Você escolhe. Sim. Ou quichute ou conga. Não tinha outro. Era um nível... Assim, dentro do nível financeiro que meus pais viviam, que era muito simples, era aquilo que eles podiam dar. E eu tinha que me adaptar com aquilo. Sim. Com essa do supermercado, a gente já fazia assim, eu ficava pensando, bom, ele tá vendo que a gente chega aqui e pega tudo que quer, né? Daí ele também quer. Aí eu fazia assim, eu falava, olha, hoje você pode escolher duas coisas.
Aí quando ele vinha com a terceira, ou pedia a terceira, eu falava, você vai trocar por qual? Mostrava aquelas duas que ele já tinha escolhido, né? Aham. Princípio da Aí ele, realidade. aí ele, não, então não quero. Beleza. Eu fiz isso, a gente saiu com a Alice ontem, eu fui ali no, marcar um corte de cabelo, que eu vou cortar daqui a pouco. Gente, E daí ela falou, eu quero um docinho. Eu falei, não, você vai ganhar uma coisa só. Aí ela entrou, eu quero esse carrinho aqui, brincar, sentar nesse carrinho aqui da patrulha canina. Ah, não. Eu falei, vamos indo, vamos indo. Depois ela falou, não, eu quero brincar no jacaré. Quero um negócio grande, assim, que ela entra, sobe, enrola. Eu vou ficar só com esse, papai. Então, ela faz a escolha, aprende resiliência, aprende a abrir mão de coisas. E qual que é a importância disso com o nosso tema? Quando a gente, como pai, você como mãe, educa um filho dessa maneira, você está criando um indivíduo que não precisa existir para me completar. Não precisa existir para ser aquilo que eu espero dela, mas ele pode existir como um indivíduo e eu já vou soltando as amarras. sim. Eu já vou soltando para que ela seja algo diferente do que eu imagino que é o certo, do que eu gostaria que ela fosse. Do meu ideal, né? E vou soltando, e aí ela vai existindo. Vai existindo. O título das Manhãs Sem Limites de hoje, ele diz, eu digo que criar filhos é dar de tudo em troca de nada. Dar tudo em troca de nada. É isso. Porque a gente, é um momento, principalmente quando são bebês e crianças muito pequenininhas, em que a gente entrega tudo sem esperar nada em troca. Porque o que eles fizerem depois para eles mesmos, enquanto indivíduos, e para as famílias deles que formarão depois, né, se for o caso, é o que deve nos realizar. E não o que eles darão para nós. Então, né? pela visão da constelação familiar sistêmica, pai e mãe estão a serviço da vida. Não é? E aquilo que eles dão, assim como um professor está a serviço da vida, ele dá um ensino para você, você recebeu. Você devolve alguma coisa para ele? Não. Não. Qual que é a melhor forma de você honrar isso? Transmitir esse conhecimento. Adiante. É isso. Então, é cascata, né? É cascata. O amor de pai e mãe para o filho não precisa ser retribuído. Filho não precisa ficar retribuindo o amor de mãe. Quer amar a mãe? Honre. Claro. Adiante com o seu trabalho, com a sua missão e com a sua família, a família que você forma. É a melhor maneira que você tem de honrar aquilo que você recebeu. Mas eles estavam a serviço da vida, você vai estar a serviço da vida. Isso, isso. E aí, não orbitando, né, em volta ali, naquele desespero de fechar alguma lacuna da mãe ou do pai, que nunca vai ser fechada por esse filho, porque, né, não é dele, não é papel dele, não é lugar dele. É só a própria pessoa que pode fechar e preencher o buraco dela. Isso. Né? Mas os filhos vivem, olha, assim, quantas pessoas já não entendi com mais de 50 anos ainda procurando ser para a mãe aquilo que a mãe não teve. Sim, e você sabe o que me deixa bastante compadecida das pessoas? É que esse tipo de escolha é feito de forma inconsciente. A gente não escolhe conscientemente muitas vezes. A maioria de nós não tem essa lucidez, porque não nos é colocado de forma institucionalizada em lugar nenhum. É só se o indivíduo for em busca de alguma coisa, como os que estão aqui nos assistindo, por exemplo. Né? Mas é o contrário, sim. Historicamente falando, a tradição, por exemplo, na família japonesa, o filho mais velho recebe toda a herança. Por quê? Você sabe, não? Não. Os outros filhos não recebem a herança do pai e da mãe. Mas o pai e a mãe vão morar na casa dele. Tem a obrigação de cuidar do pai e da mãe. Olha só. Então, assim, você vai no Nordeste, porque qual que era o nordestino quer ter muitos filhos, por quê? Para cuidar lá da lavoura, para trabalhar para ele. Então, vou ter filho para filho me servir. É diferente de eu ter filho para filho ser um indivíduo e deixar uma marca nesse mundo e continuar aquilo, né? É completamente diferente. Então, para isso é necessário o autoconhecimento, que é isso que você falou. As pessoas que estão nos ouvindo, ó, temos 122 pessoas nos ouvindo nesse momento. Maravilha. Estão querendo uma nova realidade interna e estão querendo ser boas mães. Isso, isso. Você sabe não aquela história... Não. Isso aí a gente... nem precisa ser quem tá aqui. o foco. Mas então, Isa, o que eu mais... Por que eu
pensei nesse tema? Pelas mães que estão nos assistindo. Para você honrar a vida, para você estar sintonizada com o amor. Um amor Sim. que não possui. E o que seu pai, sua mãe, as suas carências que você teve no passado, aquilo que você não recebeu, não volta. Se você não almoçou ontem, não adianta você comer 2 vezes hoje, que você não vai repor, entendeu? Perfeito. O que você não recebeu era aquilo que você tinha recebido naquela época. E não achar que devia ter mais, que tinha mais direitos. E que alguém você pode usar alguém. Usar um filho, né? Ou abusar. É um abuso silencioso, velado, mas ele vai me fazer feliz. Ai, meu filho é tudo para mim. Isso. Ai, que filho é tudo, nada. Se ele É morrer, um vai perigo. morrer. Se ele morrer, você vai morrer? Não. Vai morrer uma parte de você? Não. Você é um indivíduo, uma mãe. Você existiu antes dele e vai continuar existindo no dia que ele foi embora. Ele trouxe aprendizado, foi gostoso. É uma delícia, esse abraço é uma delícia, Maravilhoso. mas eu não preciso dela para me fazer feliz. É isso. O problema é o precisar, né? O problema é esse precisar, a necessidade, a dependência, né? O querer estar junto é maravilhoso, né? Te É divino. estranho. É isso, é divino, é divino. E é tão louco isso. Tem uma metáfora que eu gosto muito quando fala dessa coisa da mãe liberar os filhos, que tem um pássaro no ninho, né, para pôr os ovos e depois ter os filhotinhos. E naquele primeiro momento em que os filhotinhos são dependentes da mamãe, a mamãe alimenta, a mamãe vai, busca comida, traz, põe no biquinho, barará, como é próprio da natureza. E aí o ninho tá uma delícia, né? Tá gostoso, os passarinhos estão ali crescendo, 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 já estão virando uns passarão e continuam ali com o biquinho aberto esperando a mamãe alimentar. Até que chega um ponto que ela fala, já deu. E aí ela começa a tirar do ninho. O ninho é feito de uma estrutura de galhos e ela coloca uma estrutura de folhas para afofar. Quando ela vê que já deu o ponto, que já virou passarão, que já tá bom, ela começa a tirar as folhas e jogar fora para ficar os galhos, que começa a espetar os passarinhos. Sim. E aí eles percebem que, opa, agora ficou desconfortável isso aqui, né? É. Isso aqui agora Isso não é dá mais amor. para mim. Isso Que, é amor. que legal. Né? Você sabe que eu faço E uma aí outra ela metáfora. começa a empurrar os bichinhos. Já sabe voar. É Já isso. sabe voar. Eu faço uma outra metáfora com animais, com mamíferos, com leões. Uhum. Os leões, eles vivem em alcateia, né? Eles vivem juntos. Um leão pode ter 2, 3 fêmeas e tem vários filhotes que nascem normalmente tudo junto. Então eles estão lá brincando, aqueles bonitinhos, gatinho, né? Que pula, que briga, rola no chão. Vai crescendo. Enquanto eles são pequenos, a mãe protege. Se vier algum outro animal atacar, a mãe dá a vida pelos filhotes. A leoa. Né? Que nem fala aquela mãe, virou uma leoa, né? Mãe leoa. É isso. A leoa dá vida pelos filhotes. E aí esses filhotes vão crescendo. Quando o filhote chega a 2 anos e meio, o macho, ele começa a criar barba, juba. Começa uma jubinha, tá? E quando ele tem 3 anos, ele tem juba de adulto. Ele vira um leão adulto. Quando ele chega nessa fase, entre 2,5 e 3, acontece um rito de passagem. Ou a mãe, menos frequentemente, ou o pai, ou o leão, muito frequentemente, dá uma sova nesse leão. Dá uma surra. Assim, vai para cima dele, começa a morder, começa a bater nele, e ele vai fugindo, porque se ele não fugir, ele morre. E ele é expulso da alcateia. Vai viver sua vida, né, meu filho? Basicamente é o seguinte, olha, até hoje, para você comer, eu dei a minha vida. Eu fui matar um búfalo ontem, quase que ele me chifrou, eu posso morrer por você. O que eu podia dar para você, eu já dei. Você já tem a minha herança genética, você já aprendeu hierarquia, você já aprendeu espírito grupal, você já aprendeu a caçar, você já aprendeu tudo. Agora vai e faz, deixa a tua marca no mundo. Perfeito. E se ele for e lutar com outro leão, ele não vai falar, papai, mamãe, olha, eu vou lá lutar. Olha, me torce para mim aí, se eu estiver apanhando, você vai me ajudar. Não. Ele, diante da vida, ele vai ter que caçar para sobreviver, ele vai ter que encontrar meios.
E aí, assim, e o que faz isso? É um grande amor. É amor. É só o amor que liberta. É Porque só. o que não é amor é tomar posse, é tomar propriedade. Isso. Isso não é Isso. amor. Não. Tem uma conexão muito forte com a metodologia de Montessori, né? Montessori, desde pequeno, busca trazer a chance da autonomia para a criança. A chance. Deixe-me fazer por mim mesmo. Montessori diz que de 0 a 3 o pedido da criança é esse. Deixa eu fazer por mim mesmo. Me ajuda a fazer por mim mesmo, né? Então, eu lembro que algumas coisas que eu fiz com meu filho, seguindo essa linha, despertavam alguns desesperos nos meus parentes próximos, assim, né? Porque ele tinha, por exemplo, 2 anos, né? Ah, vamos tomar o café da manhã. Aí eu falava, então vamos comer o pão. Não. Ah, então vamos comer outro... Não. Eu falo, então, por favor, pegue o que você gostaria de comer. Eu não vou ficar aqui, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, então é isso. Não. Eu ofereci 2 coisas que eu achava que eram boas. Não, então vai lá e pega o que você quer. Aí ele ia, então, e pegava. Aí eu avaliava com ele, é adequado para o momento? E foi interessantíssimo. Hoje tem 9 com anos. Responsabilidade. É muito legal. Hoje, com 9 anos, eu optei por trabalhar muito mais home office para ficar, para estar presente, para conseguir estar junto, fazer acontecer, levar, buscar e estar junto. Mas, por exemplo, acorda, eu estou aqui trabalhando, toma café da manhã, se troca, escova dente. Não precisa de mim para fazer a vida acontecer. Não precisa. Aí, quando eu me libero aqui de algum atendimento, alguma coisa, eu falo, filho, eu terminei. Aí ele vem, bom dia, mamãe. Aí dá aquele abraço, senta no colo, aí tem aquele carinho. É isso. Sabe? Mas assim, vai sozinho, funciona sozinho. Você sabe que eu pensei na mesma coisa. Tem uma frase que eu falo nas constelações, que é assim, é um final normalmente, né? A partir de hoje, eu cuido da minha felicidade e você cuida da sua. Foi algo que eu falei para minha esposa, né? Eu falei, olha, eu não vou te dar o direito de você me fazer feliz. Eu sou feliz, sou realizado, encontrei o que eu preciso fazer como profissão, eu tenho, enfim, eu tô muito bem, eu tô completo, tá? Pleno, e não é você que vai me preencher nenhum buraco dentro de mim. Então, e a frase é essa, eu cuido da minha felicidade, você cuida da sua felicidade. E aí eu falei assim, aí descobri o método de alimentação BLW. Falei, nossa, é isso, eu cuido de mim, a criança não vai receber a papinha na boca, ela não vai receber facilidade, ela vai, desde que 6 meses, ela vai ver que ela tem que comer. Ela tem que cuidar, ela não vai ter que ficar lá que nem os passarinhos lá. Joga a minhoquinha no bico. Não. Então, assim, em cima desse princípio, eu cuido de mim, você cuida de você, a criança tem que aprender a se cuidar. Isso. E vai ao encontro também de um pressuposto da própria programação neurolinguística, que diz que felicidade e competência são atributos de minha inteira responsabilidade. Eu adoro. Ah, mas por que não me ensinaram isso? A competência é responsabilidade nossa depois que ficou adulto. Ah, porque não me fez feliz, porque não me deu, porque não... A felicidade é responsabilidade nossa depois de adulto. A ignorância da lei não te exime dela. Não é? Ou seja, você não saber que a lei da gravidade existe... Parou no lugar que era proibido, vai pagar multa, não interessa se sabe. Eu tô aqui, as leis de trânsito aqui na Nova Zelândia são diferentes. São bem diferentes. Primeiro que já começa do lado esquerdo, tem um monte de coisa. Se eu não souber, eu vou ser multado. Então, as leis da vida existem. E o fato de você não saber da lei da vida, você não pode falar, eu não sabia. Hello? Eu não sabia que eu tinha que liberar um filho com 15 anos. 15 anos é a idade que todo filho se torna adulto. E tem uma outra liberação que é muito importante fazer, que é a liberação com 7 anos. A criança recebe tudo da mãe. Placenta, líquido amniótico, leite da mãe. 7 anos. Com 7 anos é natural, 5, 6, 7, ela faz um movimento em direção ao amor do pai. Ela começa a buscar o diferente, ela começa a buscar o complemento, ela começa a buscar o masculino, tanto homens quanto mulheres. Só que a criança tem uma fidelidade à mãe. Se essa mãe tem problemas afetivos, emocionais, carências, ela está usando essa criança para isso, ela está pegando, prendendo essa mãe não libera. A mãe brana. A mãe brana, ela vai... Não deixa passar. Não deixa passar. Não é permeável. Não permite. Ela vai segurar essa criança
Pode até falar, ah, seu pai, da boca para fora, mas se ela não permite, libera, essa criança fica presa na mãe, no feminino, e vai ter uma vida futura complicada. E Porque é todos de nós precisamos dentro dos para dois lados. fora. E é de dentro para fora. Não é liberar de dizer que libera. É liberar de sentir que libera. E de fazer sentir o outro que libera, né? Claro. É de dentro para fora. E tomar atitudes de... Então, tais, por exemplo, a criança com 8 anos, você, vou fazer um curso, vou passar uma semana fora. Vocês dois se viram, vocês três se viram. Tchau, papai. Beijo. E vai embora. E larga. Beijo, tchau. Isso. Mas ele não vai saber fazer. O quê? Ele não vai. Vai. Larga. Então, vai. Deixa aí sair com o pai, deixa aí brincar com o pai, deixa pescar com o pai, deixa aí viajar com o pai. É maravilhoso. E eles precisam disso, gente. Do eles masculino. Precisam desse momento. É a primeira liberação que a mãe faz, porque depois, com 15 anos, ela vai liberar para a vida adulta. Você é um jovem adulto, mas já é adulto. Já pode se reproduzir, pode ter vida sexual. Meninos e meninas com 15 anos são adultos. Amadurecidos, né? E eu acho o desenvolvimento tão inteligente, mas tão inteligente, porque veja que não é à toa que com 6 meses começa a nascer dente. Não é à toa que com 1 ano começa a caminhar. Não é à toa, são sinais que a vida Não é à toa que com 3 anos controla o esfíncter. Isso, a vida está mostrando exatamente. E não é à toa que com 6, 7 anos, na época do pai, troca os dentes. A vida vai mostrando exatamente o grau de autonomia e de liberação que a gente vai precisando. Não é à toa que com 12, 13 anos a menina menstrua, porque ela começa a virar adulta, biologicamente falando. Com 15 anos ela pode engravidar, com 14 anos ela é mulher adulta. Se a gente só olhar com olhos de ver e seguir a criança, a gente consegue ir dando a liberação que a vida pede. Paulatina e bem conduzida, bem guiada, assim, tem um fio lindo aí que conduz. É só conseguir seguir esse fio da própria criança que vai mostrando pra gente como é que é. Mas quem ama, Isa, libera. E quem ama tem outros projetos na vida além de cuidar do filho. Né? Buscar o seu propósito de existência. Pronto, falei. A sua missão. Olha que tem bastante gente ouvindo. Você sabe por quê? É aquela história que a gente falou na outra live. Quem só foca na criança, sufoca a criança. Não dá, gente. E para não olhar só para a criança, é importante que tenhamos outros projetos. Porque se eu não tenho outros projetos, eu só tenho aquilo na minha frente, aquilo puxa. E aí, eu vou olhar só para a criança. Exato. E aí a criança vai mostrar para a mãe que ela está sendo só focada através das doenças. Isso! Através do comportamento. Tudo. Isso. Meu filho tem 13 anos e está com 14 anos e está consumindo drogas. O que eu faço? Entrega ele para o pai. Ele está buscando o pai na droga. Você não liberou ainda? Libera! É isso. E começa antes de chegar na droga, teve doença, teve mau comportamento, teve vários pedidos desesperados de liberação. Por favor, eu sou um indivíduo. Me cria para ser uma pessoa autônoma. Isso. Me cria para ter amor próprio. Isso. Me crie para mim, né? Me crie para mim, não para você. E aí você tem um filho que vai para a vida. E a realização dos pais. O pai se realiza com o filho. É uma coisa meio assim, até egoísta nisso, vamos dizer assim, vaidoso, mas assim, não precisa, porque quem está usufruindo daquilo, se ele escalar uma montanha, quem está usufruindo disso é ele. Sim, é lindo. Filho liberado que vai para a vida, levando o teu amor de mãe, amor de pai, para frente. E daí, com esse amor, ser um indivíduo completo, que se ama, venha da sua missão e, eventualmente, até mesmo formar a sua família. Sim, e é tão comum a gente ver aqueles diplomas que a pessoa termina e entrega, pronto, fiz o que você queria, agora eu vou fazer o que eu quero, né? Olha que coisa louca, que é comum a gente ver um tamanho não liberar,
né? De tal forma que a pessoa vá até o final de uma faculdade para poder depois entregar. Pronto, era isso que vocês queriam, tá aí para E o que vocês. adianta isso para um e para o outro, para os pais? Nada, Uma zero. perda de Zero, vida, uma zero. perda de tempo, uma perda de Alguns no energia. meio não chegam antes do diploma, muda antes do diploma. Muita gente já, mas muita gente chega lá e fala, "É, agora pronto." Exato. Uma perda Isa, de energia, de vida, de tempo. É muito triste. Isa, eu adoro conversar com você. Que delícia! A recíproca é verdadeira. Eu também adoro. Nossa, a gente nem precisa combinar quando um entra e quando o outro fala. Fazemos uma dança boa. É dança, é. Muito gostoso. Eu tenho Sempre, muita alegria sempre de falar se- contigo também. dança sem pisar no pé. É isso. Que maravilha, que coisa Então, ó, boa. então a próxima eu quero que você me convida para ir pro seu Instagram, tá? Vou ficar esperando agora. Combinado, combinado. Tá, Já já tô cansei de te devendo. convidar. Tá combinado, deixa comigo. Tá bom, querida. Obrigado, Muito viu? bom. Pela Gratidão. participação. Gratidão. Você é uma pessoa incrível que eu admiro. Que E delícia, que honra. esse amor que você põe na tua missão de ajudar e transformar a vida de tanta gente é maravilhoso. Parabéns. Que gostoso. E a gente compartilha, na verdade, né? Esse amor, essa missão, essa busca de compartilhar e disseminar informações que transformam, que mudam a vida, né? Que abrem a mente das pessoas. Então é uma honra para mim fazer parte disso e ser admirada por você e também te admiro muito. Então é muito especial mesmo. Gratidão sem limites. Muito bom. Nós e os filhos de todas as mães agradecemos. Que bom, que bom. Agradecemos todos. Eu agradeço demais. Agradeço a gratidão, inclusive, porque é lindo, né? A demonstração da gratidão. Agradeço também esse monte de gente que acompanhou aí, que Com estão certeza. comentando, que estão mandando os corações, que estão aí ainda até o final. Então, muita É, gratidão a vocês também. Muito especial saber que as pessoas estão se interessando em buscar esse tipo de informação, né? Muito é isso lindo. aí. É isso aí, Isa. Um bom dia um bom Coisa resto de dia para boa. você. E a gente Muito vai na sequência bom. aqui. Bom dia para vocês aí. Deus abençoe. Beijo Amém. grande. Outro. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau, tchau.